A limonada surgiu muito antes do que você imagina e nem é originária da América, nem da terra natal dos limões, China, Índia e Myanmar. Os primeiros registros escritos sobre a limonada são do século XII no Egito. Então, acredita-se que tenha se originado lá e depois se espalhado pelo globo. Ainda assim, as pessoas fazem limonada de maneira diferente em diferentes países. Na América do Norte e na Índia, a limonada é feita com suco de limão, açúcar e água. Nos países do Oriente Médio, eles adicionam folhas de hortelã esmagadas. No Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, a limonada é um refrigerante gaseificado com sabor de lima e limão. A limonada tradicional de limão e açúcar é exatamente a pedida para um dia quente de verão, e os cientistas provaram que esse tipo de bebida realmente sacia a sede. A acidez estimula bastante as glândulas salivares e é muito refrescante. Além disso, nos Estados Unidos, o dia 20 de agosto é o Dia Nacional da Limonada, então lembre seus amigos americanos de marcar essa data no calendário para o próximo ano. A limonada rosa, que muitos amam, tem sua origem em shows itinerantes, de todos os lugares. Ninguém sabe ao certo qual história da origem é a real, mas existem duas mais plausíveis. Henry E. Alott era um adolescente de Chicago que fugiu de casa no final do século XIX para se juntar a um grupo que viajava pelo país. Um dia, ele estava vendendo a limonada clássica para a plateia e acidentalmente deixou cair vários pedaços de bala de canela vermelha dentro da jarra. Havia uma fila enorme de pessoas esperando para comprar o refresco e ele não teve tempo de fazer mais. Então, continuou a vender a limonada daquela maneira. A bebida esgotou e foi um grande sucesso. Mas existe outra história, e ela é nojenta. Um cara chamado Pete estava servindo limonada para os convidados de um show em 1857 e ficou sem água. Ele correu até a barraca mais próxima para procurar mais água, e lá estava uma banheira cheia onde uma artista havia acabado de lavar sua meia calça vermelha. Por esse motivo, a água da banheira estava rosa. Pete pegou a água suja, apresentou-a como limonada com sabor de morango e a usou para continuar servindo as bebidas. A limonada foi um grande sucesso. Tomara que tenha sido pela cor e não pelo gosto residual de roupa suja. É claro que a limonada rosa moderna não tem nada a ver com meia calça suja nem com bala de canela. A limonada rosa agora é feita adicionando um corante à bebida normal. O produto pode ser natural, como suco de framboesa ou cranberry, ou um corante artificial. O sabor da limonada rosa e da normal é quase o mesmo, mas muitas pessoas preferem a primeira. Os psicólogos acreditam que pode ser devido ao efeito calmante da cor rosa em comparação com a tradicional, sem uma cor específica. Mas a limonada rosa não é o único alimento famoso inventado por engano. Por exemplo, as passas foram descobertas muito depois das uvas, embora também sejam uvas, porém secas. Alguém no Antigo Egito viu uvas secas penduradas, experimentou e adorou o sabor. Mas elas não eram apenas para comer, foram também usadas para decoração e dadas como prêmio em eventos esportivos. Um sanduíche é algo simplíssimo. É só um monte de coisas, qualquer coisa, entre dois pães. Nada difícil de inventar. Ainda assim, os sanduíches não haviam sido inventados até 1762. Dizem que uma noite um cara estava ocupado jogando cartas e não queria sair para pegar algo para comer, mas a fome estava pegando. Ele então pediu para colocar seu bife entre dois pães para poder comer com as mãos sem sair da mesa de jogo, e esse provavelmente foi o sanduíche que deu início a tudo. Em 1835, um senhor inglês voltou para casa depois de anos morando na Índia, apenas para descobrir que seu molho favorito não existia na Inglaterra. Então ele descreveu o sabor para alguns donos de drogarias, pedindo que fizessem um molho. Eles o recriaram, mas o gosto era terrível, deixaram para lá e se esqueceram dele. Quando o redescobriram 2 anos depois, o sabor estava incrível e começaram a produzi-lo. Foi assim que o mundo ganhou o molho Worcestershire. As batatas fritas também têm algumas histórias legais. A mais famosa é a seguinte. Em 1853, um homem foi jantar em um restaurante em Nova York e pediu batatas fritas. Elas não estavam muito crocantes e ele não teve vergonha de reclamar. Por desaforo, o chefe cortou as batatas o mais fino possível e as fritou até ficarem crocantes para calar o cliente. Mas o plano não deu certo. O cliente adorou e as batatas viraram moda. Vamos às casquinhas de sorvete. Em 1904, um cara vendia bolos parecidos com waffles em uma feira. Bem ao lado dele havia outro cara que vendia sorvete.
Em algum momento, o sorveteiro ficou sem pratos e não sabia o que fazer. Então, seu vizinho enrolou seus waffles e os ofereceu para que ele vendesse o sorvete deles. A história é adorável, mas infelizmente não foi o primeiro uso das casquinhas. Elas foram inventadas e patenteadas menos de um ano antes. Ainda assim, os caras do waffle e do sorvete as fizeram por conta própria, então vamos dar o crédito a eles. Os picolés foram acidentalmente inventados em 1905 por um menino de 11 anos chamado Frank Epperson. Em uma noite fria, ele misturou refresco em pó com água e depois esqueceu. Após ficar ao relento a noite toda, o suco acabou congelando. Quando o menino voltou e o encontrou, teve que lamber o pedaço de madeira com o qual estava mexendo a mistura. Gostou tanto que começou a produzir picolés. Ele os chamou de Epsicles, homenageando seu próprio nome, mas depois o nome evoluiu para Popsicles, que é picolé em inglês. Uma chimichanga é um burrito frito e provavelmente também foi inventada por acidente. Muitas pessoas afirmam ter sido as primeiras a deixarem cair um burrito na fritadeira sem querer. Em vez de jogar fora, a pessoa que inventou experimentou e adorou. As datas variam, alguns dizem que aconteceu na década de 20, outros afirmam que as chimichangas só passaram a existir a partir da década de 50. Independentemente disso, é um ótimo prato que valeu totalmente o ato falho. A propósito, ravioli tostado tem a mesma história. Então, se você quiser criar um novo prato de sucesso, experimente fritar algo inesperado. Talvez você faça história na gastronomia. Acredita-se que o frango frito picante de Nashville foi inventado na década de 30, quando um cara chegou tarde em casa. Sua mulher ficou furiosa e fez um frango coberto com todos os tipos de temperos para se vingar. Mas em vez de aprender a lição, o cara adorou o prato. O início da história dos nachos se passa em 1940, quando um grupo de mulheres entrou em um restaurante em Piedras após o expediente. O dono, cujo apelido era Nacho, já havia dispensado os cozinheiros, mas acabou improvisando um prato com o que tinha na cozinha. Ele fritou tortilhas de milho, cobriu-as com fatias de pimenta jalapeño em conserva e queijo, e colocou tudo no forno. As mulheres adoraram o prato, deram o nome de especial do Nacho e pediram mais. O prato foi adicionado ao cardápio do restaurante. Mais tarde, seu Nacho se mudou e abriu seu próprio restaurante chamado Nachos. O Slurpee é um ícone americano e é bastante recente, tendo sido inventado apenas no final dos anos 50. Omar Kandelak trabalhava na Dairy Queen em Kansas City. Uma vez, uma máquina de refrigerantes estragou. Para manter as bebidas frescas, ele as colocou no freezer. Elas acabaram ficando pastosas, e foi assim que o cara teve a ideia de criar uma máquina que pudesse fazer bebidas do tipo Frozen. Ele até inventou o nome e desenhou um logotipo para a marca. Vários anos depois, a 7-Eleven comprou os direitos de venda das bebidas e elas se popularizaram. Junto com o Slurpee, os Dippin' Dots são um dos alimentos inventados mais recentemente. Em 1988, um microbiologista procurava uma maneira mais fácil de alimentar as vacas, por isso começou a congelar a ração para esses animais. Ele pensou um pouco mais e percebeu que daria para congelar outros alimentos também. Então passou a congelar sorvete, e foi um sucesso.